Olá! O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, divulgou recentemente um estudo que aponta que no Brasil, somente 58% dos jovens terminam o ensino médio. Observando os jovens de condição socioeconômica mais baixa, os números são ainda mais preocupantes. Menos de 30% deles concluem esta etapa da educação básica, enquanto entre os mais ricos, a porcentagem é de 85%. Aqui no programa Educação Brasileira de hoje, nós vamos discutir essa crise no ensino médio, mas sobre outro aspecto, de iniciativas que estão tentando mudar essa história. Para isso, a gente vai conversar com a Raquel Souza, da ONG Ação Educativa, que tem um projeto bastante interessante para tentar ajudar os professores a atraírem esses jovens para a escola. E para participar da entrevista aqui com a gente, a nossa colega jornalista, Cássia Godoy. Muito obrigada, Raquel, pela participação aqui no Educação Brasileira. Para começar, então, eu queria ouvir você do ponto de vista de educadora mesmo. Existe uma saída para o problema do ensino médio no Brasil? Eu acho que existe uma saída e que essa saída está dentro da sala de aula e das escolas, né? A gente, de fato, acompanha vários problemas no ensino médio, não são problemas novos, que têm a ver exatamente com o processo de expansão do ensino médio no Brasil, que se deu nos últimos 20 anos e que se deu de uma maneira muito precária, sem investimentos necessários, sem formação de professores. Então, se você pega a história do ensino médio no Brasil, você acompanha o quê? O ensino médio se expandiu com o uso dos recursos do ensino fundamental, no ensino noturno, com os professores que davam aula no ensino fundamental indo dar aula no ensino médio, e tudo isso que a gente acompanha hoje, que tem a ver não só com o fato de que muitos jovens estão fora da escola, mas com o fato de que muitos jovens vão para a escola e acham a escola desinteressante e abandonam a escola, daí os dados, né, os indicadores de que muitos jovens não terminam o ensino médio porque acham a escola um espaço pouco útil, desinteressante e tal, tem a ver com essa história, né? E tem a ver com o fato de que poucas vezes os professores e os estudantes são escutados, são ouvidos para falar sobre a escola que eles esperam, a escola que eles querem, né? Então, muitas vezes as políticas são formuladas sem que esses sujeitos que estão lá no dia a dia, no cotidiano, fazendo a escola, possam dizer que escola eles esperam, como é que essa escola deve se organizar. Então, me parece que o ensino médio tem saída sim, mas a saída não vem de fora da escola, mas vem da possibilidade de que os atores que estão dentro da sala de aula, dentro da escola, possam expressar aquilo que eles esperam do ensino médio, expressar aquilo que eles desejam como uma escola de qualidade, e é nisso que eu aposto e que a instituição onde eu trabalho tem apostado. Inclusive, a gente está falando de uma fase da vida em que a atenção desse jovem começa a se voltar para muitas outras áreas também, né? Uma competição que às vezes pode ser bem difícil para a escola, né, Raquel? Desleal até, né? Na verdade, assim, diferentemente da criança, que está muito circunscrita ao mundo da escola e da família, né? Os jovens estão antenados numa série de... a vida com os amigos, e os amigos não necessariamente são os amigos da escola, passa a ter uma importância muito grande. As novas tecnologias, os jovens hoje, desde cedo têm celular com conexão na internet e rapidamente estão conectados com o mundo todo. O mundo do trabalho é uma esfera muito presente para os jovens, sobretudo para esses que são mais pobres e que têm maior dificuldade de concluir o ensino médio, né, como mostram os indicadores. Então, o mundo do estudante no ensino médio não se circunscreve à escola, o que faz com que a escola tenha que cada vez mais perguntar quem é o jovem que está por detrás do estudante, né? Porque o estudante não leva só para a sala de aula o livro didático que o professor está pedindo, mas leva todas essas experiências para a sala de aula, o que faz com que o professor e a escola tenham que ficar cada vez mais antenada nesses outros domínios, nessas outras experiências que os jovens estão vivendo, e fazer dessas experiências, em alguma medida, um caldeirão, né, a partir do qual a escola se movimenta, a partir do qual os conhecimentos escolares são mobilizados, né? E vocês, na Ação Educativa, então,
colocaram aí uma sugestão que já está sendo colocada, na verdade, em prática em algumas escolas públicas de São Paulo. Queria que você contasse um pouquinho como é que foi a criação desse projeto Tô no Rumo. O objetivo e o enfoque é exatamente para esse aluno de ensino médio, para esse menino já na adolescência, para esse jovem estudante? Então, o que a gente fez lá na ação educativa foi botar esse princípio de que professores e jovens têm que ser mobilizados para construir soluções, né, para construir propostas em ação. Então, a gente fez na ação educativa um longo processo, que durou mais ou menos 2 anos, de diagnóstico em 5 escolas públicas daqui da Zona Leste de São Paulo. A gente mobilizou 880 estudantes, mais 120 professores, pais, mães, merendeiras, para falar que ensino médio queremos. Algumas coisas que a gente descobriu não eram novidades para quem está no campo educacional e questões que dizem respeito à infraestrutura escolar, a aulas mais ativas, né? Isso não era uma novidade. A grande novidade nesse processo foi que os jovens demandaram para a gente algo que até então pouco se ouvia, que era que a escola de ensino médio, justamente por ser o fim da educação básica, problematizasse com eles o que eles vão fazer depois da escola, né? E é uma fonte de angústia nessa fase da vida muito grande. Né? Assim, onde que eu vou trabalhar? Eu paro de estudar agora? Não, mas eu quero estudar, mas o que eu faço para estudar, né? Que carreira eu sigo? Eu faço direito porque eu gosto de ler, ou eu faço psicologia porque eu acho que eu gosto de conversar e escutar o outro. Então, uma série de angústias que esses jovens possuíam com relação às possibilidades de continuar estudando e ao mundo do trabalho, né, muito latentes e que tinham pouco espaço na escola, e eles reivindicavam que a escola problematizasse essas questões. Assim, a título de exemplo, dois comentários de uma jovem dessas escolas me parecem bem interessantes. Uma jovem sobre o mundo do trabalho, ela dizia assim, eu sou pobre, eu vou terminar a escola e eu vou ter que procurar o trabalho. Eu sei que numa cidade como São Paulo, o telemarketing vai ser minha porta de entrada, né? Mas eu não quero ficar aí, eu queria que a escola discutisse comigo como que eu faço para não ficar no telemarketing, né? Para eu crescer. E será que a nossa sociedade quer que ela responda isso sozinha? Não tem uma instituição que dê suporte para ela pensar sobre a vida dela e quais são as estratégias para lidar com esse mundo do trabalho? Né? Então, é um pouco isso que a gente descobriu. E aí a gente propôs com um grupo de professores, vamos elaborar alguma proposta que responda a esses anseios dos jovens, né? De maior quantidade de informações sobre trabalho, universidade, as cotas sociais e raciais, ProUni, né? Como é que a gente faz com que a escola seja um caldeirão onde essas informações circulam e são problematizadas? E aí a gente construiu, junto com professores e jovens, né, a partir de um grupo de estudos, o projeto Tô no Rumo, que consiste num conjunto de atividades que não se encerram em si, então são 30 horas mais ou menos de atividades, de sugestões de atividades, para disparar um processo de diálogo entre professores e jovens sobre escolha profissional, continuidade, caminhos de continuidade nos estudos e mundo do trabalho. Né? Inclusive, a gente está aqui, a gente vai mostrar em instantes no nosso monitor, com o site, né, dessa iniciativa do projeto Tô no Rumo, tonorumo.org.br, né, Raquel? Exato. Então, a gente tem aqui vários destaques, Tô no Rumo, Jovens e Escolha Profissional. A gente está mostrando para quem está assistindo a gente em casa no nosso monitor. E a partir desse site foi elaborado também um guia com essas sugestões que você falou para a gente agora há pouco, né? Eu queria até dar uma olhada aqui e pedir para você explicar para a gente melhor algumas dessas sugestões. Estava conversando mais cedo com a Tatiana e tem coisas muito interessantes, tem discussão sobre a questão de gênero, que é uma questão muito pertinente. Nós temos também discussões ligadas a outros temas. Tem uma muito interessante aqui, a atividade 3, que é a linha do tempo das profissões. Por exemplo, essa sugestão de atividade, como que ela funciona, Raquel?
Então, a gente pensou em várias atividades que pudessem problematizar várias dimensões da escolha profissional e dos caminhos, das trajetórias dos jovens. Essa atividade 3, ela tem como principal objetivo fazer com que os jovens percebam que tem várias dimensões, interferências que vão fazendo com que a gente crie certas preferências, maior atenção para uma profissão em detrimento da outra. Então, o que a gente sugere que o professor realize? Que ele construa uma linha do tempo da história de cada jovem, dos seus estudantes, em que a gente propõe certas marcações. Então, assim, quando você era criança e tinha entre 5 e 7 anos, o que você queria ser quando era criança? E quando você tinha entre 12 e 13, e hoje, o que você quer ser, né? E depois que ele pense assim, bom, por que você queria ser, um menino falou assim, eu queria ser encantador, como que é? Instrutor de baleias, um menino com quem eu trabalhei. E aí eu falava, mas por que você queria ser instrutor de baleia? Porque eu assistia na televisão um filme que eu gostava muito e que tinha um menino que tinha uma baleia de melhor amiga, que não sei o quê. Então, assim, a mídia, a família interferem num certo momento. E hoje, o que interfere, né? O mercado de trabalho, porque eu assisto um programa, um jornal dizendo que está precisando de engenheiro. Então, de como é que a profissão não nasce com a gente, né? Como é que ela vai... as nossas preferências profissionais, ela vai se construindo ao longo de uma história. Então, é uma atividade que tem uma discussão profunda aí, que é como é que a cultura nos forma. Então, é assunto para o professor de sociologia, é assunto para o professor de filosofia, é assunto para o professor de história, mas que é muito lúdica, né? Porque o ponto de partida é ele desenhar uma linha do tempo da sua história, né? Ir encontrando quais são os principais atores que influenciam as suas escolhas, né? E tentar identificar isso. Então, o professor ele pode utilizar o guia e essas questões levantadas por vocês, inclusive para contribuir com o currículo, a gente pode pensar. Levando essas questões que são muito pertinentes na vida desses jovens, ou seja, a escola como companheira mesmo nessa decisão, mas ao mesmo tempo, sem que ele perceba, mas percebendo diretamente, atraindo ele para os conteúdos escolares. Sim. É uma ideia interessante para que o professor possa colocar em sala de aula, não é isso? A gente costuma dizer assim, na aula de história, por exemplo, costuma falar muito sobre o mundo do trabalho quando a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, não é? Então, o mundo do trabalho fica muito presente quando a gente vai falar sobre a Revolução Industrial, Inglaterra, tal, não sei o quê. O que a gente tem provocado é que os professores comecem a falar do mundo do trabalho a partir das experiências de trabalho dos jovens agora e que a Revolução Industrial seja um elemento para que ele compreenda por que é que existe ainda situações de trabalho que não são decentes, existe exploração, que é o trabalho assalariado, mas a partir da experiência deles, porque muitos jovens já têm experiência de trabalho, né? Ou estão em busca de experiências de trabalho. Então, é mais inverter o ponto de partida. As discussões de gênero, por exemplo, tem a ver com a luta do movimento de mulheres, tem a ver com cultura, tem a ver com relações sociais, e a nossa proposta é, vamos ver como os jovens estão pensando isso na interface entre trabalho e escolha profissional, e depois vamos fazer esse passeio pela história, pelas ciências sociais e tal. Então, nem está desconectado do conteúdo escolar, a nossa proposta, e tampouco está desconectado dos objetivos do ensino médio, né? Porque se a gente vai na legislação, está lá. O ensino médio tem como finalidade abrir possibilidades para que os jovens continuem a estudar, tem uma formação inicial para o mundo do trabalho e uma formação cidadã. Então, o currículo deve estar a serviço desses objetivos. Né? É interessante falar, você estava falando da questão de gênero, eu estou aqui nas atividades 6 e 7, que tratam justamente desse tema. Eu imagino que vocês acabem trabalhando muito, eu falo vocês, incluindo você, né, os educadores que aplicam essas sugestões em sala de aula, acabem trabalhando muito com o que essas crianças e esses adolescentes, no caso
caso do ensino médio, esses adolescentes, o que eles recebem em casa de informação, né? Com essa questão de gênero, por exemplo, que meninos assertivos são assertivos, meninas assertivas são mandonas, ou são tagarelas, ou falam muito, ou coisas assim. Eu imagino que haja também um grande trabalho do que esse estudante tem de vivência na própria casa, né? A gente, na verdade, incorporou, acho que tem 2 atividades, mais um monte de sugestão de filmes no final da publicação, mais um texto de apoio para o professor sobre gênero. Por quê? O que a gente percebeu? Muita coisa mudou, né? No mundo do trabalho e nas relações de gênero. Na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Mas os jovens continuam indo para a escola com estereótipos muito fortes sobre o que é profissão de homem e profissão de mulher. Até porque a sociedade impõe isso. Né? Total. Então, o que nos chama a atenção é o quanto isso é mais forte entre os meninos. Então, as meninas se percebem sendo engenheiras, médicas, advogadas, nananã, mas os meninos não se percebem como podendo ser enfermeiros, pedagogas, né? Então, as profissões relacionadas ao cuidado ainda, os meninos fogem, né? E as meninas fogem mais das profissões tecnológicas. Isso tem a ver com uma formação que está na família, mas que também está nos meios, ainda forte nos meios de comunicação, no campo religioso. Muitos jovens, né, têm uma relação muito forte com a igreja, né, sobretudo católica e né, protestante. Então, tudo isso influencia a formação cultural e os valores desses jovens, e a gente tenta não dizer o que é verdade, o que é mentira, não é o nosso propósito, mas um pouco que relativizar essas ideias, né, e mostrar o quanto isso tem a ver com uma construção, né, histórica, social, que afeta a escolha dele. Então, um menino que não pensa em ser pedagogo porque acha que isso é uma profissão para mulher, né, nunca vai ser pedagogo. Né, tirou isso da possibilidade de escolha dele, né, da possibilidade de... É isso que a gente tenta discutir no ensino médio, nas escolas, e tem sido muito bacana, os meninos gostam bastante. Raquel, agora em relação à aplicação disso na escola, vocês ouviram os alunos, elaboraram o material e tem alguns professores que já estão trabalhando com esse material na escola. Você já recebeu algum retorno desses educadores e até mesmo dos jovens em relação ao resultado desse material? Sim. A gente, na verdade, hoje trabalha com um universo super restrito de 11 escolas, né? Mas a gente tem feito muita formação de professores em parceria com a Universidade Federal do ABC e com algumas diretorias de ensino daqui do estado de São Paulo. Então, o número tende a aumentar e a gente disponibilizou o guia no site. No tonorumo.org.br, né? Exato. E aí, com essas escolas com as quais a gente tem um acompanhamento mais sistemático, essas 11 escolas, a gente tenta construir com os professores processos que são de avaliação. Então, no final do ciclo do ano letivo, os meninos respondem a um questionário de avaliação, até para a gente adaptar, porque escola é isso, né? Os meninos sempre mudam, a gente está num constante processo de adaptação. E o que é muito curioso e interessante é que, do ponto de vista dos jovens, a avaliação que eles fazem primeiramente, que eles tomam contato com um número de profissões que eles não imaginavam que existiam, né? Então, que as oficinas alargam o leque de possibilidades e de conhecimento das profissões, porque inicialmente eles conhecem 10, 20, e aí faz isso. Passam a pensar mais na universidade ou no ensino técnico como caminho de formação. E, em terceiro lugar, acham que as atividades não parecem com a escola. O que é muito curioso, porque como ninguém diz que a escola precisa ser sisuda, quadrada, em que o aluno fica sentado 4 horas, né? E essas atividades, elas mexem muito com o corpo, mexem muito, eles precisam brincar. Então, a gente faz coisas desde dinâmica de mímica de profissões, né?
Então, para mostrar como é que tem atividades que a gente tem mais incorporadas, jeitos de ser, né, do advogado, do médico e tal, e outras profissões, como atuário, que a gente nem faz ideia do que é, né? Então, desde mímica até leitura de texto, e aí os meninos passam, a avaliação deles é que isso não parece que é escola. É engraçado, é curioso a ideia que se tem de escola. Quando vira uma coisa gostosa, parece que não é escola, né? E aí, a escola vem mesmo para ser isso formal. Eu não estou falando do que eles falam, estou dizendo, eles escrevem isso, não parece que é escola, né? Então, acho que a avaliação principal dos meninos é muito legal, nem parece que é escola, a gente toma contato com muita informação e a gente passa a pensar que é importante estudar. A terceira avaliação deles é de que isso deveria ser, essa discussão deveria permear os 3 anos do ensino médio, o que seria, inclusive, uma forma de engajá-los a investir mais tempo, atenção, né? Então, como a gente trabalha com o 3º, 2º ano, muitos jovens falam, agora que veio isso, se tivesse começado desde o início, talvez eu teria estudado mais, né? Talvez eu teria conectado mais a escola com aquilo que eu quero da minha vida, né? E eu acho que muitas vezes essa conexão entre a escola e a vida dos jovens é sempre algo muito tênue, que precisa estar mais junto, né? A escola precisa estar responder mais aos anseios da vida e aos desafios da vida desses jovens. Então, pode ser uma grande saída para esse problemão, né? Pensar assim, bom, por que ele precisa ficar 13 anos numa instituição que falando coisas que não servem para a vida, estão conectadas à vida deles, né? Então, acho que isso também... Do ponto de vista dos professores, a avaliação que eles fazem é de que as atividades permitem que eles escutem mais os jovens. Porque como você fala sobre a Revolução Industrial, mas o seu ponto de partida é diagnosticar quem trabalha, quem não trabalha, quem trabalha, trabalha onde, faz o quê, qual é a jornada, eles acabam conhecendo mais os estudantes, né? O que é uma coisa muito difícil na escola, até porque as aulas são curtas, 50 minutos, são 13 disciplinas, então ter um projetinho mais... em que você convive mais tempo com os estudantes, permite escutá-los mais, né? Eu estava procurando aqui no guia, achei, o guia é bem extenso, tem mais de 100 páginas. No finalzinho tem uma coisa bem bacana, que é uma página de recomendação, mais de uma, de filmes, né, de vídeos, que tem a ver com esses conteúdos sugeridos. E tem uma série de filmes muito bacanas. Tem aqui As Neves de Kilimanjaro, que é de 2012, tem o Billy Elliot, do menininho que queria ser bailarino. Tem filmes nacionais também, tem até uma determinação, né? Eu não sei quanto tempo isso vai entrar em vigor, mas que haja exibição de filmes nacionais nas escolas aqui no Brasil. E esse aqui, que está sendo mostrado agora, que é Eu Não Faço a Menor Ideia do que eu estou fazendo com a minha vida, é justamente um filme nacional e que fala também de algumas inquietações desse período da vida que são mostradas nestas sugestões aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, Raquel, tem uma determinação no Plano Nacional de Educação que foi aprovado recentemente, que a partir de um certo período, está aqui, até 2020, 50% das escolas deverão oferecer educação integral. E esse é um tema que tem sido muito discutido. Para você, isso pode ser uma saída para diminuir essa evasão no ensino médio? Pode ser um caminho? Tem de ser feito com cuidado? Que avaliação que você faz desse tema? Então, tem várias... não tem só um modelo daquilo que a gente está chamando de educação integral. Então, tem um conjunto de especialistas que defendem que a escola integral é uma escola que pense integralmente a vida dos jovens, né? Então, que ela não é a escola que ensina língua portuguesa, matemática, mas que tenta trabalhar com várias dimensões da cultura, do mundo do trabalho, da tecnologia, do conhecimento escolar, mas é uma escola de currículo integral, né? Tem outras perspectivas que, para além disso, propõem o tempo integral. Então, um currículo integral e o tempo, e ampliar a jornada escolar. A priori, eu não tenho nada contra a ampliação da jornada do tempo integral. A minha única questão com relação a isso é de que a gente vive numa sociedade em que o trabalho é, primeiro, uma questão central para a vida de muitos jovens e é um direito a partir dos 16 anos, né? Então, eu fico pensando o seguinte,
Tá, você coloca o menino 7 horas na escola. Para aqueles em que o trabalho tem uma centralidade gigante, porque precisa contribuir com os pais, porque se não trabalhar não vai conseguir fazer um monte de coisa, você está tirando dele o direito da escola, porque se ele precisar optar, ele vai optar por trabalhar e ele vai abandonar a escola, né? Para além disso, a gente vive numa sociedade em que, do ponto de vista constitucional, está lá dizendo que ele, a partir dos 16 anos, tem direito a trabalho. Então, você tem que mudar a realidade social, de modo que os jovens não precisem trabalhar e que o Estado preveja recursos para que aqueles jovens mais pobres possam ficar mais tempo na escola, né? Então, sem fazer isso, a gente talvez amplie o número de jovens excluídos do ensino médio, né? E, ao mesmo tempo, precisa discutir quando é o melhor momento para um jovem entrar no mercado de trabalho. Porque lá, desde 88, está dizendo que é a partir dos 16. Mas, a priori, eu não sou contra. Eu só acho assim, a gente não pode deixar a vida dos jovens mais esquizofrênica do que já é. Se a gente não ampara legalmente e não ampara socialmente aqueles que têm menos condições sociais para ficar o tempo inteiro na escola, a gente pode estar dando um tiro no pé, né? Então, um pouco por aí. E é interessante porque, se essas condições realmente existirem, você resolve aquele problema, por exemplo, do professor dar aula de 50 minutos, do professor naquela correria de manhã estar numa escola, tarde outra. O professor, talvez com uma dedicação integral para uma escola só, ele consiga desenvolver um trabalho em parceria com um colega de uma educação integral, né, com os conteúdos de maneira integrada, às vezes até levando o trabalho como o mote central, a gente podia dizer assim, como o tema transversal em relação às disciplinas. Vocês propõem isso também? Eu já perguntei para você agora há pouco, mas eu queria entender um pouco mais de que maneira esse material ele pode influenciar o currículo da escola. Claro que não modificar, porque o currículo é uma coisa ali discutida pelo município, enfim, no caso do ensino médio, pelo governo do estado. Mas, de qualquer maneira, flexibilizar e tornar esse currículo mais atraente para o aluno. Existe esse tipo não de indicação, mas de sugestão que os professores das mais diversas disciplinas possam desenvolver essas atividades, Raquel? Então, o Tô no Rumo, ele tenta dar um exemplo de como é que, a partir de uma demanda objetiva dos jovens, a gente quer saber o que vai fazer depois que terminar o ensino médio, a gente pode acionar conteúdos de várias disciplinas do currículo, né? Então, tem matemática, química e física, acho que tem menos aí, mas assim, as propostas envolvem química, matemática, língua portuguesa, história, sociologia, filosofia, para responder e para dialogar com esse anseio dos jovens. Eu acho que essa é uma aposta que a gente tem feito. Provavelmente tem outras demandas que a gente pode identificar no momento da juventude, entre os nossos estudantes, em que o conhecimento escolar possa ser acionado para dialogar com a cultura juvenil e com esse universo juvenil. Então, eu não teria, assim, resposta para cada disciplina, mas eu acho que essa é uma estratégia, que eu preciso conhecer melhor com quem eu trabalho para formular o currículo. Isso não significa abandonar o currículo, as disciplinas, o currículo escolar, mas tem mais a ver com a maneira como eu integro esse currículo para resolver as questões de vida desse jovem e da sociedade. E aí você tem toda a razão que isso exige tempo do professor, né? Então, as experiências de educação integral, de tempo integral que existem no Brasil, uma das coisas que tem se destacado nessas experiências é que, salvo exceções, os professores têm dedicação exclusiva nas escolas. Ele pode estudar também, né? Então, ele dá aula naquela escola, ele não é professor da rede, né, da rede estadual de ensino e dá aula em 4, 5 escolas. Ele é professor da escola estadual X, nananã. E ele fica ali, ele conhece todos os alunos. Pelo nome, sabe? Nananã. Ele tem mais tempo para planejar as aulas. Ele tem mais tempo. Se tornam tutores, né, dos alunos. Então, isso faz toda a diferença, eu não tenho dúvidas. Acho que a única coisa, a outra coisa que eu não falei da coisa do tempo integral é que a gente não pode oferecer mais tempo na mesma escola, né? Então, se a escola está sendo considerada ruim, não resolve o problema se simplesmente aumentar o número de horas de uma coisa que não está funcionando. Os meninos estão falando, eu não gosto de estar na escola. Aí você fala, tá bom, você vai ficar na escola ainda por mais
por mais 3 horas. Né? Então, na verdade, iniciativas como a de vocês podem ajudar a fazer com que a escola seja algo mais interessante, com que a escola não pareça a escola, né? Que é uma das inquietações desses jovens que vocês ouviram, e que o problema do ensino médio seja resolvido mesmo, claro, com a ajuda do governo estadual, enfim, do governo federal, com condições para que o professor possa desenvolver isso, que ele possa atrair o aluno para a escola. Então, é muito interessante o trabalho de vocês da ONG Ação Educativa, desse guia Tô no Rumo. É possível, então, entrar no baixar site, né, gratuitamente tonorumo.org.br, e aí você baixa gratuitamente o guia, tá bem facinho ali, a gente está com ele aqui no iPad. Raquel, muito obrigada por participar com a gente aqui do Educação Brasileira. O Educação Brasileira dessa semana fica por aqui, a gente volta quarta-feira que vem. Tchau!